Cidadãos do Brasil, Ednardo Benevides aqui, mais uma vez, tendo o prazer de me dirigir a vocês. Em que pese não tenha me manifestado aqui no meu canal no YouTube há algum tempo, eu venho aqui hoje unir dois interesses. O primeiro é uma gravação sobre um tema ao qual tenho me dedicado e, ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer, responder a um questionário, a uma atividade da Fundação Ulisses Guimarães, que eu sou aluno com muito orgulho, e fomos, enquanto alunos, instados a escolher um tema do nosso interesse e apresentar algumas propostas, algumas soluções para essa respectiva problemática. O tema em questão é o chamado semipresidencialismo. Desde as primeiras aulas da Fundação Ulisses Guimarães, esse assunto me desperta interesse. E esse interesse se robusteceu a partir de uma conferência do ex-presidente Michel Temer. Comprei até um livro sobre o assunto, vejam vocês. Esse aqui é um dos livros, mas eu posso assegurá-los que mais de 10 livros estão aqui me assessorando nesse enfrentamento dessa problemática. Pois muito bem, eu acredito que para falarmos de semipresidencialismo, é importante que antes falemos dos dois sistemas de governo clássicos, o parlamentarismo e o presidencialismo. Pois muito bem. Essas perspectivas, elas têm que ser, naturalmente, dois elementos. Primeiro, fatos históricos. E segundo, fatos históricos do contexto brasileiro. Pois muito bem. Na época do Império, é bem verdade, especialmente a partir de um decreto de Dom Pedro II, que criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, muitos atribuem a essa organização administrativa como uma experiência parlamentarista. Eu, particularmente, não concordo com isso porque, àquele tempo, o imperador poderia nomear livremente seus respectivos ministros. Veja bem, sem necessariamente dar satisfações ao parlamento. Isso, no meu humilde entendimento, é alheio à dinâmica do parlamentarismo. O parlamentarismo tem a figura do primeiro-ministro, que é escolhida pelo parlamento, não apenas escolhida, mas eu diria até mantida ou não pela atuação do parlamento. Se o parlamento, por exemplo, apresenta uma moção de censura, o primeiro-ministro cai e é necessário que outro se apresente. Vejam vocês a força do parlamento nessa conjuntura. Se o imperador poderia nomear livremente os ministros, a meu ver, por incrível que possa parecer para alguns, isso mais se assemelha a uma postura de um presidente. Porque até hoje, constitucionalmente falando, o presidente da República pode nomear livremente os seus ministros. Pois muito bem. É importante lembrar também que nesse contexto do Império havia apenas dois partidos políticos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, que se revezavam no chamado parlamentarismo às avessas. Pois muito bem. Tenhamos esse contexto nesse debate. Proclamada a República, vejam vocês, uma república federativa, leia-se, as províncias adquiriram uma maior autonomia. Essa estrutura ela é diametralmente oposta ao chamado Estado unitário. Na federação, aos institutos das províncias, hoje são chamados os Estados membros da federação, junto com a União. Perfeitamente. Nesse contexto de presidencialismo, logo ali nos primeiros passos da nossa República, ao tempo do presidente Campos Salles, formou-se a chamada política dos governadores. A política dos governadores, que foi uma forma que o Campos Salles encontrou de fortalecer a federação. Vejam vocês,
de fato fortaleceu os estados. Só que, ao mesmo tempo, isso acabou criando uma estrutura de dependência do poder executivo em relação aos estados. Pois muito bem. Eu particularmente considero essa política de governadores a semente do que hoje se chama presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão é, sobretudo, o grande ponto do semipresidencialismo. O semipresidencialismo se apresenta como uma proposta exatamente que vai contra esse fisiologismo, essa relação, muitas vezes sem uma ideologia clara, muito mais pragmática, mas num sentido ruim, né? É esse que é o foco do presidencialismo. Pois muito bem, examinei a questão e é importante lembrar que no início dos anos 60, especialmente no ano de 1961, após aquele contexto traumático da renúncia do presidente Jânio Quadros, o então vice, que era o João Goulart, ele estava na China, em viagem diplomática, e uma junta militar julgava que não era conveniente que o vice-presidente assumisse. Evidentemente, é uma postura anticonstitucional e, para não dizer, golpista até. Perfeitamente. Como condição para que o vice assumisse, foi instituída a emenda constitucional número 4. Pois muito bem. Essa emenda constitucional número 4, ela instituía o parlamentarismo no Brasil. Vejam vocês. Como primeiro-ministro, como primeiro primeiro-ministro, nós tivemos a figura do indelével Tancredo Neves. Tancredo Neves ficou poucos meses no governo. Depois disso, foram mais 2 primeiros ministros. Brochado da Rocha, se não me engano, e por último, o Hermes Lima. Mas que também não conseguiram fazer uma relação muito coesa do executivo com o legislativo. Então, assim, trazendo mais esse contexto histórico, o que eu gostaria de afirmar é o seguinte: não é o sistema de governo de per si que vai resolver as problemáticas das relações entre o executivo e entre o legislativo. Antecipou-se uma votação para que o cidadão brasileiro escolhesse se manteríamos no contexto parlamentarista ou se regressaríamos ao sistema presidencialista. Pois muito bem, em janeiro de 1963, o povo brasileiro decidiu voltar ao presidencialismo. E, por consequência, o presidente da República voltou a dispor dos poderes que tinha antes da implementação do parlamentarismo. Enfim, esse não é muito o objetivo dessa minha mensagem a vocês, mas é importante que eu traga esses elementos históricos, porque é preciso, eu defendo, um modelo, uma proposta de semipresidencialismo que tenha esses fatos históricos em sua base, na sua sustentação. É possível, e em vários livros eu já li sobre o semipresidencialismo na França, em Portugal, na Rússia, enfim. Agora, o que eu ainda não encontrei é uma proposta eminentemente para o contexto histórico brasileiro, tendo esses fatos trazidos, mencionados há pouco. Pois muito bem, eu acredito da seguinte maneira: é preciso, antes de mais nada, fortalecer os partidos políticos. É preciso que haja uma fidelidade partidária maior. Eu acredito que muitos dos problemas que nós temos dessa relação executivo-legislativo se deve ao que eu chamo de uma fidelidade flutuante partidária. Isso enfraquece o partido. Pois muito bem. Então, a minha proposta, ela, primeiro de tudo, ela revoluciona o executivo também, ao mesmo tempo. Por quê? Nessa minha proposta, vejam, na candidatura de presidente e vice-presidente da República, ambos candidatos têm que ser do mesmo partido.
Ou seja, isso vai trazer para o eleitor uma transparência no seguinte sentido: qual é a proposta deste partido? Já que ambos, presidente e vice-presidente, são do mesmo partido, eles não vão degladiar entre si. Então haverá a proposta do MDB, a proposta do PT, a proposta do PSD, enfim, e assim sucessivamente. Ficará mais nítido para o eleitor conhecer a proposta de governo, porque tanto presidente e vice-presidente são do mesmo partido. Isso é muito importante. Uma outra coisa, um outro fator nesse contexto do executivo é o seguinte: eu defendo que, para que haja candidatos, os respectivos candidatos devem estar filiados há pelo menos 2 anos ao partido político o qual pretendem candidatar-se. É muito comum, certamente todos sabemos disso, quando vai se aproximando da eleição, há conjunturas assim extraordinárias. Criaturas sem vocação política, não estou depreciando os candidatos, mas é uma constatação. Um candidato à presidência da República, ele tem que ser obrigatoriamente uma pessoa envolvida com essa estrutura administrativa. E há alguns partidos que, sabe-se lá como e oferecendo o quê, permitem que criaturas completamente alheias a essa estrutura política venham como candidatos. Nunca foi candidato a nada, nunca demonstrou interesse, aptidão para contribuir para a política brasileira e, de repente, como se fossem um boi laçado no pasto, eles são escolhidos como candidatos à presidência da República, que é o cargo mais importante da nação. Então, contra isso, eu me insurjo. Pois muito bem, esse é um ponto. Um outro ponto que eu vejo muito importante também é o seguinte: o presidente da República, desde os tempos do Campos Salles, como eu mencionei anteriormente, ele é uma criatura essencialmente, e se não essencialmente, mas muito simbólica. Muitas vezes, a figura do presidente da República pode ser até, em certas situações, comparadas à figura do imperador. Tamanha a importância dele, tamanha a simbologia dele, né? E isso acaba... Como é que eu vou explicar? Isso acaba, de certa maneira, tornando ele uma criatura vulnerável. A culpa é sempre do presidente, que reúne muitas competências. Então, nessa minha proposta de semipresidencialismo, eu acredito que a figura de um primeiro-ministro é completamente dispensável. Não é da cultura brasileira uma cadência parlamentarista. Não é. Não é. Isso aí, enfim, não é. Na minha humilde opinião, não é. Então nós temos que encontrar uma saída dentro da dicotomia do presidencialismo. Isso é, na minha humilde opinião, deve ser feita uma divisão de competências entre o presidente da República e o seu vice, que, como eu mencionei anteriormente, serão do mesmo partido político. Então não vai haver uma disputa de querer tirar um presidente para o vice-presidente assumir. Não vai haver isso, porque ambos serão do mesmo partido. Naturalmente, uma competência, pelo menos, que deve ser mantida é o presidente da República, como chefe de Estado, sempre, e como chefe de Estado, comandante supremo das Forças Armadas. Isso deve ser mantido com o presidente da República. Agora, por exemplo, nomear ministros das mais variadas situações, nos mais variados contextos, na minha humilde opinião, deve ser uma incumbência que passará a ser do vice-presidente da República. Pois muito bem. Os ministros, nesse contexto do semipresidencialismo que eu apresento, eles vão ser indicados pelo vice-presidente da República, eleito junto com o presidente, ambos do mesmo partido. Vejam só, o vice-presidente vai apresentar o nome dos respectivos gabinetes ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados. E é a Câmara dos Deputados que vai aprovar esse ministro, com um quórum de maioria absoluta. Aprovado o nome do ministro, aí sim, o vice-presidente o nomeia. Perfeitamente.
Agora vem pitadas de parlamentarismo, sutis. Pois muito bem. Ministro nomeado. A partir de 3 meses, ele pode sofrer uma chamada moção de desconfiança. Por pelo menos 3 meses depois de nomeado. O Congresso, maioria... Eu penso o seguinte, a mesma maioria absoluta que pode nomear é a mesma maioria absoluta que pode manifestar-se nessa moção. 3 meses. A partir de 6 meses, nesse caso, com o mesmo quórum, a Câmara dos Deputados pode apresentar uma moção de censura. Apresentada e votada com um quórum de maioria absoluta, esse ministro será destituído do cargo. Momento no qual o vice-presidente será obrigado a apresentar um novo nome. Então, vejam vocês, são mudanças sutis dentro do presidencialismo. Não está a se modificar o sistema de governo. O sistema continua presidencialista, mas ele vai comungar, eu chamo de pitadas de parlamentarismo. Leia-se, o Congresso efetivamente vai participar da escolha do ministro, vai instar-se a apresentar uma moção de desconfiança quando não a condução dos trabalhos pelo ministro, ela vai ficar sob a avaliação dos trabalhos que eu me refiro, ficará sobre a incumbência da Câmara dos Deputados. Qual é o papel do Senado Federal? Na minha humilde opinião, o papel do Senado Federal deve continuar como está. O Senado Federal não vai participar da escolha do nome do ministro, até mesmo por uma questão de quórum. São 81 senadores e 513 deputados, pouco mais de 15%. Então, assim, o Senado Federal, ainda que de forma unânime, não poderia decidir, uma questão numérica, o nome do ministro. O papel do Senado Federal continuará sendo o de apreciar os crimes, que nesse caso, abro aspas, asterisco, vem aí uma alteração infraconstitucional na lei do impeachment, para incluir na lei do impeachment o vice-presidente da República também. O vice-presidente da República vai ganhar um protagonismo. Leia-se, o vice-presidente da República não será apenas um substituto do presidente da República. Vejam vocês, serão fatiadas as competências. De fato, o presidente da República será o chefe de Estado. E, de fato, o vice-presidente da República será o chefe de governo. E a legitimidade dele virá porque ele foi eleito junto com o presidente da República no mesmo partido político. Então, essa questão do semipresidencialismo que eu proponho tem vários desdobramentos, mas eu gostaria de rapidamente trazer ao conhecimento dos senhores essa proposta. Assim, de uma maneira estrutural, esses são pontos relevantes dessa minha proposta e eu espero que eu possa apenas contribuir com a causa. O meu intento ao fazê-lo aqui agora é apenas, a partir das leituras que tenho feito, João Camilo Torres, Paulo Brossard, Assis Brasil, Pontes de Miranda, enfim, conseguir reunir conceitos que me permitem apresentar essa proposta. Eu espero que seja, em algum momento, útil à causa. Saudações, obrigado pela atenção e até uma breve oportunidade.